Muitos líderes bem-sucedidos podem perder a paixão pelo trabalho em algum momento da sua carreira, mas nem todos conseguem perceber isso. O resultado pode ser uma vida infeliz que em algum momento vai acabar cobrando o seu preço. Como saber se isso está acontecendo com você e o que fazer para reacender a paixão pelo trabalho? Eu sou o Dalton Ribeiro e este é o Dalton Cast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Roda a vinheta. Muito bem, em algum momento da vida todos nós podemos passar por isso, né? Alguns de nós vai acabar se deparando com a seguinte questão: por que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo? Bom, isso acontece com muitas pessoas, isso aconteceu comigo, mas nem todas as pessoas conseguem ter essa percepção. Comigo, por exemplo, aconteceu lá por volta de 2014. Eu tinha 37 anos, ainda estava um pouco cedo, né, para a crise dos 40. Mas eu comecei a me perguntar, né, a percepção de que eu já tinha alcançado aquilo que eu queria na minha vida em termos financeiros, de conforto para minha família, acabou me levando a esse questionamento. Uma outra motivação para esse tipo de questionamento é quando a gente perde uma pessoa muito importante na vida. Não é à toa que mais ou menos por essa idade, 40, 50 anos, quando nossos pais já estão com uma idade avançada, muitas das pessoas perdem um pai, perdem uma mãe, e isso também leva a questionamentos desse tipo. Será que eu estou fazendo aquilo que eu gostaria de estar fazendo? Uma outra coisa que desencadeia é o fato que nós passamos agora, né? Uma pandemia, a possibilidade de morrer, né? Ver a morte ali como uma possibilidade mais próxima. Quando você tem uma doença grave, muitas pessoas acabaram passando por maus bocados, indo para uma UTI, tendo dificuldades. Infelizmente, alguns faleceram, outros conseguiram se recuperar, mas novamente levanta essa questão: será que eu estou vivendo a vida que eu gostaria de viver? Esses questionamentos acontecem com muitas pessoas, mas nem todo mundo passa por isso. E nem por isso esse momento deixa de acontecer na vida das pessoas. O que acontece muitas das vezes é que a gente não se dá conta, mas a gente acaba perdendo um pouco a paixão pelo trabalho, independente da posição que você se encontra. Então, para muitos de nós, essa questão do questionar porquês e propósitos não se dá de uma forma muito clara. Mas você tem alguns sinais de que aquela paixão que você sentia pelo seu trabalho, por aquilo que você faz, pela sua posição, pela sua empresa, já não é mais como era antes. É muito parecido com casamento, né? Quando você se casa, você está lá apaixonado, e aí vem o casamento, a lua de mel, os primeiros meses, os primeiros anos, normalmente vem outras alegrias ali envolvidas, filhos, conquistas e tudo mais. Chega uma hora que você vai questionando aquilo, vai entrando meio que na rotina. E do mesmo jeito que mais ou menos 50% dos casamentos acabam em divórcio, uma estatística, né, que inclusive subiu aí durante a pandemia, acontece a mesma coisa com a nossa carreira. Só que alguns sinais a gente pode começar a perceber. Existem alguns sinais de que este amor pela sua posição, pela sua carreira, por aquilo que você faz profissionalmente, pode estar acabando. Vamos falar aqui de alguns desses sinais. Talvez você se identifique com um ou com mais de um, e esse é um dos indicativos de que é hora de fazer alguma coisa por você mesmo, pela sua carreira. Um sentimento muito comum em algumas situações é um sentimento de aprisionamento. Então, quando você começou naquela função, naquele cargo, naquela empresa, era algo gratificante, era algo que te deixava entusiasmado, e com o tempo essa motivação vai acabando. Essa motivação se transforma em falta de motivação e, às vezes, se transforma até em motivação. Você sabe que tem alguma coisa errada, mas não sabe muito bem o que é. Você já percebeu, você está sentindo que você não vai mais trabalhar com aquela vontade. Mas você não sabe por quê, você não sabe o motivo.
E mais, né? Se você é uma pessoa bem-sucedida, tem um bom salário, bônus anual e tudo mais, você tem obrigações, né? Você acabou aumentando o seu padrão de vida, você acaba agregando ali obrigações, né, do sustento da família, aquelas férias anuais para fora do Brasil viram quase como obrigação, né? Então, essa vida bem-sucedida, esse retrato da carreira bem-sucedida, acaba se tornando a sua própria prisão. Porque você não quer questionar o que você está fazendo, afinal de contas é dali que você tira o seu sustento. Então você acaba se tornando prisioneiro daquela situação, daquela vida que você mesmo conquistou, que você mesmo criou. Então fica aquela sensação de que eu não estou mais feliz, eu queria de repente fazer alguma outra coisa, ou arriscar, ou abrir um próprio negócio, ou mudar totalmente de carreira, mas eu tenho medo porque eu estou preso ali nas minhas obrigações financeiras. Então, esse é um dos sinais de que aquele amor que você tinha pelo trabalho está acabando. Um outro sinal, que às vezes é fácil de identificar, mas a gente vai empurrando com a barriga, é aquele sentimento de tédio. Sabe aquela sensação de que você está indo todo dia só para cumprir, só para arriscar a sua lista de tarefas? Você tem as suas obrigações, as suas metas, os seus objetivos, e é só por isso que você faz. É só para cumprir o objetivo. É só para se manter entregando resultado em alta performance. Quando as metas acabam, você fica até meio triste, né? Arruma outra, né? Bateu a meta, não bati a meta, tem que arrumar uma outra meta. Pede uma outra meta, estabelece para si mesmo um outro desafio, para que você continue fazendo algo que seja interessante, minimamente interessante. Mas a verdade, na verdade, é que você não entendeu ainda por que você está fazendo aquilo. Você está simplesmente batendo as suas metas. Uma hora, você acaba ficando entediado. Uma hora o tédio chega. E aí, muitos dos profissionais acabam buscando outras formas, né, de se estimular, de se sentir bem, de trazer felicidade fora do trabalho. Uma atividade extra, um hobby, alguma coisa nova, mas muitas das vezes você tenta, mas não consegue suprir aquela necessidade. Até porque grande parte dos líderes bem-sucedidos não tem uma vida assim cheia de horários disponíveis para serem preenchidos com outras atividades, né? Então você fica ali com uma vergonha, né? Você quer ali dizer que eu fico com um pouco de vergonha de admitir que não está feliz, não está satisfeito. Como assim? Da posição que você está, né? Você tem tudo que você queria, você tem um apartamento bacana, uma casa bacana, carro do ano, viaja, tira férias todos os anos. Normalmente não tira muitos dias de férias, né? Tira aqui uma semana, 2 semanas, mas tira umas férias bacanas e tal. Eu estou dizendo isso porque eu já passei por isso, eu já passei por esse tipo de sentimento. E não percebi, né? A gente vai empurrando ali com a barriga, acha que, nossa, eu vou estar sendo ali um ingrato, né? Se eu achar que eu tenho que estar feliz, né? Eu sou obrigado a estar feliz. Como assim você não está feliz, né? E aí você vai empurrando aquela situação com a barriga. Uma outra forma de você perceber que alguma coisa está errada, que alguma coisa não está indo bem, é quando você percebe que você não é a pessoa que você gostaria de ser. Seus valores pessoais, aquilo que é importante para você, vai se perdendo com o tempo. Com o tempo você vai perdendo aquilo que você acha importante, vai absorvendo meio que os valores da empresa, né? Vai se moldando, vai se adaptando, e aí vai perdendo quem você é de verdade. Por exemplo, você está lá numa empresa que é super séria, o ambiente super formal, e você é uma pessoa mais informal, mais descontraída, mas o ambiente vai te moldando e você se adequa àquilo, e você vai ganhando posições e vai sendo reconhecido. Você acaba sendo uma pessoa fora da empresa e uma outra pessoa dentro da empresa. Dentro da empresa você não consegue ser mais quem você é, porque você acabou se submetendo àquilo, à cultura que a empresa determinou para você. E o oposto também é verdadeiro, né? Às vezes é uma pessoa mais introspectiva, mais calada, e aí no trabalho se vê obrigado a vestir um chapéu de uma pessoa extrovertida, porque isso é exigido do cargo, e você faz aquilo e você se adapta, e algumas pessoas conseguem até conviver bem com isso. Para outras, isso demanda uma quantidade enorme de energia, porque você tem que deixar de ser quem você é para assumir um outro papel.
acaba fazendo aquilo por dever do cargo e não por acreditar naquilo. Você vai fazendo uma concessão aqui, uma concessão acolá, em vez de seguir o seu coração, né? É aquela questão, você tinha planejado viajar no final de semana com a família, passear com eles, mas aí a demanda chegou no trabalho e você fica ali, não... A empresa, às vezes nem precisaria que você estivesse trabalhando no final de semana, porque tem pessoas para fazer aquilo, mas aí você começa a se sentir o peso da obrigação do cargo, né? Eu tenho que ficar, porque afinal de contas e tal, e aí você abre mão de coisas que para você eram importantes, como a convivência com a sua família, para atender as demandas da empresa. Eu tenho um amigo meu, trabalhamos juntos muitos anos atrás, foi de 2003 até 2007, mais ou menos, ali. E eu lembro da gente conversando e ele falando da falta que o pai dele fez na infância dele, porque era um executivo de uma grande empresa e viajava muito, né? Um segmento onde era necessário viagens constantes, e ele sentia aquela ausência do pai dele. E uma vez conversando com o pai dele, ele ouviu do pai dele o quanto ele se arrependia de não ter passado mais tempo com a família. Durante muitos anos ele fez aquilo e chega um determinado momento que você se percebe e se dá conta de que aqueles momentos que você perdeu não voltam mais. E é óbvio que ele fez aquilo buscando o melhor da família, né? Ninguém faz isso porque não quer a família. As pessoas fazem isso porque acreditam que aquilo que elas precisam fazer, que aquilo é um sacrifício que elas precisam fazer em prol da família. Só que muitas das vezes elas se esquecem que dinheiro não é tudo, que conforto material não é tudo. E quando percebem, perdem e causam ali prejuízos emocionais para suas famílias. Então, são percepções em alguns momentos onde você não se sente mais confortável com aquilo. Você não é aquela... Você foi uma pessoa e não era aquela pessoa que você tinha imaginado que você seria. Então, no presente ou olhando para trás, esse tipo de sentimento pode aparecer. Esse é um outro indício de que você precisa mudar alguma coisa, precisa fazer alguma coisa diferente na sua carreira. Existem outras situações também que são indicativos, né, dessa necessidade de um rearranjo, de reacender a paixão pelo trabalho. Quando você se coloca em situações, por exemplo, ou você é colocado em situações, por exemplo, onde você precisa comprometer a sua própria ética para executar aquilo que é necessário, aquela demanda do cargo. Então, às vezes, você tem que ir contra seus valores pessoais. Isso acontece com algumas pessoas que se veem em situações de estar trabalhando no local onde você percebe claramente que aquilo vai contra seus valores. E está tomando atitudes ou gerenciando processos que vão contra os seus valores. E aí você tem um conflito ali, você se vê em conflito. E às vezes está indo tudo bem, isso não tinha acontecido antes, mas houve uma mudança na diretoria, uma mudança nos acionistas da empresa. E aí aquela empresa que trabalhava de um jeito que você acreditava ser o jeito correto, passa a trabalhar de um outro jeito e você ali começa a ter seus valores entrando em conflito. Isso acontece muito, né, quando você tem mudanças aí de diretoria ou processos de M&A, onde você tem ali uma empresa comprando a outra. Então, esse tipo de conflito pode surgir essa sensação de que você está comprometendo coisas que você acredita. E aí, muitas das vezes, você acaba tendo que suportar aquilo, né? De novo, né? Você se vê numa posição de destaque socialmente, na sociedade te vê como uma pessoa bem-sucedida e você, às vezes, acaba ficando preso naquela situação, né? Muitas das vezes você entra em conflito ali e você quer se isolar, né? De novo, eu quero ser uma pessoa aqui dentro do trabalho onde eu vou fechar os olhos para tudo aquilo que eu acredito. Lá fora eu volto a acreditar nas coisas. Não dá para você fazer isso, né? Você fica tentando ali se desdobrar, mas muitas das vezes você sabe que tem alguma coisa errada. Você sabe que aquilo não está te fazendo bem. Às vezes pessoas até abrem mão, né, e se veem nesse conflito, né, de ser uma pessoa, de acreditar em coisas dentro da empresa, ou ser forçado a acreditar em coisas dentro da empresa que conflitam
com os seus valores pessoais. Algumas pessoas até desistem de viver a vida lá fora, né? Passa a viver só para a empresa, porque esse acreditar e desacreditar, esse tentar deixar do lado de fora aquilo que você acredita, não dá certo, e você acaba sendo sugado ali para dentro da empresa e substitui completamente a pessoa que você é. Um outro sinal, né, muitas das vezes algumas pessoas percebem isso isso já entra, a gente já sai de situações que você consegue empurrar com a barriga para sinais mais contundentes de que você tem que fazer uma mudança. Quando, por exemplo, você sente algo de fazer alguma coisa maior que você. Fazer só pela empresa já não é o suficiente. Fazer só por você mesmo, pela sua família, não é mais o suficiente. Você sente vontade de começar a fazer coisas pelas outras pessoas. Né? Vontade de fazer algo pela sociedade, vontade de fazer algo voluntário, vontade de ensinar, né? de retribuir, de contribuir para a sociedade, de repente de ocupar um cargo eletivo, um cargo político, uma posição numa associação, porque você quer fazer mais, você quer contribuir mais, você fica com aquele sentimento de que aquilo não é mais o bastante, é como se fosse um chamado, né? Aquilo fica ali te perturbando, e isso acontece pelos mais variados motivos, né? Internos ou estímulos externos. E aí, falando em estímulos internos e externos, você também tem eventos que te trazem para a realidade, né? Como a gente falou anteriormente, né? A percepção de que você pode morrer a qualquer momento, ou de que você não vai durar para sempre. E será que eu estou aproveitando bem o tempo que eu tenho aqui nesse mundo? Eu não sei no que você acredita, se tem outras vidas ou se acaba tudo, tanto faz. O fato é, será que você está utilizando bem o seu bem mais precioso, que é o tempo? E aí acontecem alguns traumas, né? A gente passou agora no mês de setembro, pelo 11 de setembro, fez 20 anos, né, do desastre das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, né? E aquele evento gerou nas pessoas muito esse questionamento, né? Você passou a morte de perto, muitas pessoas que você conhecia morreram, e aí você começa a se questionar qual é o meu propósito nesse mundo, né? Por que eu sobrevivi? Eu ouvi de um empresário de uma empresa para a qual eu dou consultoria, ele falou assim, cara, se eu sobrevivi a essa pandemia, deve ser por um motivo, eu devo ter um propósito ainda a cumprir nessa terra. E ele também entrou nesse questionamento, né? Será que realmente é só isso que eu quero fazer ou eu quero fazer algo mais da minha vida? Então, perdas, desastres, acidentes, né? Pessoas que passam por acidentes, experiências ali de quase morte, né? Vocês têm muitas das vezes esse chamado, né? Essa mudança, esse reencontro ou a busca, pelo menos, né? Às vezes você nem encontra. Você tem que começar a buscar por algo mais, né? Então, esse tipo de sentimento, isso vai começando ali, e uns são mais evidentes, outros são menos evidentes. O fato é que eles vão desmotivando, drenando a sua energia. Então, aquilo onde você conseguia dedicar o seu melhor, já não acontece mais. Você vai vendo que aquilo está mudando. Você vai percebendo que aquela situação vai mudando. E algumas pessoas acham que isso é normal, que isso é assim mesmo, né? Ah, não ser assim mesmo, né? Isso acontece com todo mundo. Isso é conversa fiada. Você consegue gerar muito melhores resultados se você está engajado, se você está feliz, se você acorda todo dia sabendo por que você está fazendo, alegre, animado, feliz. Não importa o tamanho do desafio. Você que é líder, que chegou onde você chegou, você sabe o que você fez para chegar onde você chegou. Agora, se você não tem mais aquela energia, aquela felicidade, o que será que está faltando, né? O que você pode fazer para mudar essa situação? E eu vou te dizer que nem sempre você tem você precisa de algo cataclísmico, né, acontecendo na sua vida. Existem naturalmente na vida momentos onde você fica mais reflexivo. Mudanças, às vezes pequenas do ponto de vista de impacto, né, emocional,
mas que tem algum significado, né? É diferente de um acidente, de uma experiência de quase morte, que é uma coisa realmente grande, né? Impactante, e as pessoas até compreendem, né? Quando alguém resolve mudar totalmente o rumo da sua vida depois de uma experiência traumática, né? De um grande trauma, mas tem coisas que são coisas normais da vida, mas que também trazem reflexões. Você quer ver um exemplo? Algo que é emblemático é quando nós chegamos aos 40 anos, né? Não importa homem ou mulher, quando você chega ali em 40 anos, você tem a percepção ali, até pela expectativa de vida, né? De 80 e poucos anos, a expectativa média de vida, de que você chegou na metade do caminho. E quando você chega na metade do caminho, é natural, né? É natural você começar a questionar, pô, tô aqui na metade do caminho, será que eu aproveitei bem? Será que eu tô curtindo essa jornada? Para onde é que será que eu tô indo pro caminho certo, né? Uma outra coisa que faz você refletir quando você se casa, né? Quando você se casa, não importa se é na primeira vez ou na segunda, na terceira, tem gente que continua tentando, né? E o importante é você buscar ser feliz. Então, quando você se casa, normalmente isso também é um momento de reflexão, porque você tem que tomar decisões, é uma decisão importante, e aí você considera várias coisas e invariavelmente o trabalho está envolvido, o impacto do casamento, do trabalho no casamento, ou como é que essas coisas se dão. Então, são momentos que você também começa a se questionar sobre algumas coisas. Um outro momento interessante também é quando os filhos começam a sair de casa, né? Começa a dar aquela percepção, né, de que um dos papéis importantes que você tinha na vida, de ser pai ou de ser mãe, agora não se faz mais necessário. O seu filho ou a sua filha agora são pessoas independentes, vão começar a viver suas próprias vidas, não precisam mais ali daquele seu olhar constante. E aí, de novo, é um momento reflexivo, né? A casa fica mais vazia, mais silenciosa. Aquela preocupação, de certa forma, diminui, né? Aquela sensação de dever cumprido, muitas das vezes se faz presente, né? Conseguir criar um ser independente, autônomo, que vai viver a sua própria vida. E agora, né? Vai sobrar mais tempo de alguma forma? E agora que eu cumpri esse papel, qual é o próximo desafio, né? Fica aquele vazio também. Sempre que você atinge uma grande meta, um grande objetivo, um grande desafio, vem a felicidade no primeiro momento, mas depois entra um vazio, né? Depois entra um vazio de que, e agora, né? Esse espaço vai ser ocupado pelo quê? Às vezes uma doença, né? Que pode ser não precisa ser uma doença grave, não precisa ser um caso de... Ou às vezes até uma cirurgia, né? Uma cirurgia um apendicite, né? Apendicite tem que tirar um apêndice, uma cirurgia rápida ali que normalmente tem um risco baixo associado e tal. Ou aquelas cirurgias que são pouco invasivas ali. Uma cirurgia, às vezes, não é só aquilo, só aquele evento já te faz ali. Não, vou para um hospital, vou passar, sei lá, 6 horas, né, internado ou coisa assim, né? Eventos que podem acontecer, não necessariamente são catástrofes ou coisas muito graves, mas que mesmo sendo coisas assim pequenas, já geram ali alguma reflexão. Um outro momento também que gera muita reflexão é a proximidade da aposentadoria, muito comum também. Tenho amigos e clientes, já tive clientes de coach que estavam nesse momento, né, vislumbrando ali a aposentadoria nos próximos anos. E aí, de novo, começa o processo de reflexão. E aí, o que eu vou fazer depois disso? Me sinto bem, me sinto altamente capaz, construir um monte de coisas e agora vou me aposentar e vou fazer o quê, né? O que eu vou fazer da minha vida? E só o fato de você estar percebendo que aquela etapa está terminando já vai dando um desânimo, já vai desmotivando. Uma outra coisa que acontece também, pessoas que se mudam, né, para outras cidades, outros países e deixam parentes na sua cidade natal, passam ali 1, 2, 3, 5, às vezes 10 anos e aí começam a sentir vontade de voltar ou de ir para um outro lugar, ou porque gostou desse negócio de se mudar, que é para um outro novo, ou porque está sentindo saudade de voltar para a vida que tinha, para mais perto dos parentes, né? Às vezes tem já parentes idosos ali, quer ficar mais próximo e passar mais tempo com aquelas pessoas. Então, situações que geram aí reflexões, momentos de pensamento e que normalmente geram esses processos de reavaliação, né, de carreira. Será que eu estou fazendo aquilo que eu gostaria de estar fazendo?
Agora, tem uma questão interessante também, porque muitas das vezes as pessoas percebem isso, né? Percebem que tem alguma coisa errada, ou percebem que a motivação acabou, ou sentem a necessidade, o desejo de fazer mudanças na sua carreira, e ficam temendo ali o que os outros vão pensar. Eu sei o que é isso, já passei por isso. O que as pessoas vão falar, as pessoas da sua família, as pessoas, seus vizinhos. Afinal de contas, você é o diretor, você é o gerente, você é isso, você é o presidente. Como é que sim, você quer fazer alguma coisa diferente, quer mudar, quer dar aula? Como assim? Vai jogar tudo fora? Então, normalmente a sociedade aceita mais essa mudança quando acontecem situações traumáticas muito grandes, né? Mas a desmotivação é encarada meio que, para de frescura, isso é um momento, isso é um período, daqui a pouco volta. E pode até voltar, mas cabe a você reacender essa chama. Não ache que as coisas vão cair do céu, não, porque não vão. Chances são de que você vai continuar empurrando isso com a barriga e isso vai ter desdobramentos, né? Os dos mais diversos. Primeiro, que você acordar todo dia e trabalhar num lugar que você não está animado é um sofrimento por si só, né? Aí você começa a se aborrecer com o trânsito. O trânsito sempre existiu, né? Você sempre demorou 30, 40, 50 minutos para chegar no trabalho, 1 hora. Eu já demorei 1 hora e meia para chegar no trabalho, uma época da minha vida. Graças a Deus passou essa época. Hoje eu demoro 1 hora, às vezes, para chegar em alguns clientes, mas não é todo dia. E aí aquilo começa a ser um sofrimento, né? Antes você encara de uma boa, né? Depois de um certo tempo aquilo começa a ser um sofrimento. Tudo começa a ser um sofrimento, porque você não tem mais aquela animação, aquela motivação. É mais fácil você se estressar. O estresse chega mais rápido. E esse estresse, né, gerado por essa angústia, por esse desânimo, por estar vivendo ali no automático e só fazendo, não entender e não ter momento de felicidade, de entusiasmo, e estar ali só trabalhando e cumprindo meta, esperando a próxima meta, isso aumenta o teu estresse e aí você fica mais suscetível a ter doenças, a ter problemas de saúde. É muito comum, né? Dores de coluna. É muito comum, né, infartos, é muito comum, né, dores nos joelhos, dores de cabeça. Você começa a ficar mais vulnerável, né, porque todo esse estresse, isso obviamente tem um desdobramento físico, né, do mental para o físico. Mente e corpo são uma coisa só. E qual é a solução para isso, né? O que você faz quando você começa a ter essa percepção? E você não sabe muito bem como tratar isso ou como encarar isso, né? A maioria das pessoas nem tem com quem conversar, né, sobre isso, né? De novo, a sociedade vê isso com maus olhos, né, como ingratidão ou como frescura, e aí muitas das vezes você não tem com quem conversar sobre isso. Então, quando você percebe que a motivação já não é mais como antes, a solução para isso é começar a fazer uma autoavaliação. De tempos em tempos, faça uma autoavaliação, comece a desenvolver a sua autoconsciência. De novo a gente volta para a autoconsciência, Dalton? Sim, de novo a gente volta para a autoconsciência. Sair do automático e começar a ver o que está se passando dentro da sua cabeça, dentro da sua vida. Da forma como você vem se comportando, sai e veja a si mesmo, né? Isso é autoconsciência, para você perceber esses sinais, né? Para você perceber esses sinais que estão mais ou menos claros de que aquele sentimento, aquele entusiasmo já não estão mais presentes. E antes que isso se transforme num problema, porque o mais provável é que esse estresse e esses problemas, a desmotivação, inevitavelmente eles vão impactar no teu resultado. E mesmo que você seja aquele padrão workaholic ali, aí mesmo que você continue batendo as tuas metas, alguma hora a doença ou um problema de saúde vão te derrubar. Ou você vai ser atingido por uma mudança na tua família, um evento externo, e aí pode ser tarde demais. Não dá para deixar chegar ao ponto de se tornar uma coisa nociva para você e até para a empresa onde você trabalha, porque o fato é que essa desmotivação ela é contagiante. A gente já falou sobre isso aqui no podcast.
O quanto a desmotivação contagia a equipe. E se você não tem consciência disso, você vai passando essa desmotivação para a equipe, os resultados caem, as pessoas não sabem o que está acontecendo, até porque nem você sabe. Então você precisa desenvolver essa autoconsciência. Se você começa a perceber sinais de tédio, de aprisionamento, sinais de que você está com um conflito com seus valores, sinais de que você está preso ali naquela situação, já perdeu aquela empolgação, você precisa trabalhar isso em você. Você precisa refletir verdadeiramente e tomar algumas atitudes. E Dalton, como é que eu faço isso? Existe um caminho, né, para essa autorreflexão? Como é que eu restauro? Né? Como é que eu mudo? Como é que eu volto a ter paixão por aquilo que eu faço? Muito bem, vou dar algumas dicas aqui, porque como você sabe, aqui no DaltonCast, a gente explica o problema e sempre dá um encaminhamento para uma solução. O meu trabalho aqui é ajudar você, e se você quiser mandar, inclusive eu vou seguir aqui um conselho da minha editora aqui do podcast, da Viviane Barbosa, que ela me pediu, você tem que dizer mais para as pessoas, não só no final, mas no meio, no começo. No começo eu não fiz, mas vai no meio. Se você quer falar comigo, se você quer entrar em contato comigo, quer dar uma sugestão, manda lá um e-mail para mim, contato@daltonribeiro.com.br. Siga lá o meu perfil no Instagram, daltonribeiro.oficial. Siga lá o meu perfil, lá se conecte a mim no LinkedIn, né? Tem o perfil, tem a página Dalton Ribeiro, página da minha empresa de consultoria e desenvolvimento de líderes, e tem o meu perfil, se quiser se conectar lá, manda lá um pedido de conexão para Dalton Ribeiro, me procura lá no LinkedIn, linkedin.com/in/Dalton Ribeiro. Entre em contato comigo também pelo WhatsApp no DDD 21, no telefone 986894306. Eu vou adorar bater um papo com você. Manda uma mensagem escrita, manda um áudio para tirar sua dúvida ou para dar sugestões aí. Se você precisa da minha ajuda, conte comigo. Quem sabe nós vamos trabalhar juntos. Então vamos lá, como restaurar a paixão pelo trabalho? Bom, eu vou dizer aqui algumas estratégias, vou passar aqui, compartilhar com você algumas estratégias. Coisas que eu aprendi, coisas que eu li, a junção dessas duas coisas que eu vivi, né? Eu vivi muito esse momento. Lembre-se, eu saí de uma carreira de 14 anos, se contar só, tirar o tempo de estágio, né? 14 anos trabalhando em grandes organizações, 7 anos como executivo, gerente das mais diversas áreas, diretor e vice-presidente de empresa, para abrir a minha empresa de consultoria, para dar uma grande guinada na minha carreira, e depois dei outra em 2016, quando eu comecei a entender mais sobre as pessoas, sobre o funcionamento do cérebro humano, sobre comportamentos, e comecei a juntar isso tudo com aquilo que eu conhecia. Então, várias vezes eu fiz mudanças na minha carreira porque eu percebi esses sinais, né? E aí eu tive que tomar atitude. Então eu vou compartilhar com vocês aqui algumas estratégias que eu já utilizei e que eu utilizo, inclusive, hoje com os meus clientes de coaching executivo, né? Então vamos lá para algumas dicas aqui de como é que você começa a trabalhar essa questão da reflexão para tomada de decisão, para percepção e entendimento desse novo direcionamento, ou até por reacender a velha paixão que você tinha. Você pode se reapaixonar pela mesma posição, quem sabe? Então vamos lá, vou te dar algumas estratégias aqui. Não precisa seguir só uma, você pode combinar aí várias delas, como você quiser. Aqui é o gosto do freguês. Primeiro de tudo, né? Tire um tempo para você. Às vezes a gente fica tão envolvido ali no dia a dia, tá no automático, que não dá tempo, de verdade, não dá tempo da gente pensar na gente mesmo. Então tire um tempo para você. E aí esse tempo pode ser umas férias curtas ali, que você vai tirar para você, para refletir sobre a sua vida, para pensar sobre a sua vida. Então pode ser ali umas fériasinhas curtas ali, uma semana, 3 dias ali, um feriado prolongado, para refletir sobre você, para pensar se você está feliz, se não está feliz, se você gosta daquilo que você faz, se você já gostou, mas não gosta mais.
Se é possível que você se reapaixone por esse trabalho. Tem gente que tira férias maiores, né? Tira um período sabático ali. Tem gente que não é muito comum, né? No Brasil, para você tirar um período sabático ali, não tem muitas empresas que estimulam isso. Isso acontece muito nas universidades americanas, né? Essa questão do acadêmico ali tirar um período sabático, mas nas grandes empresas isso é uma coisa difícil de acontecer, né? Você tem períodos sabáticos, obviamente, não remunerados, né? Você pede para sair e aí, em algumas empresas você negocia lá que você vai ficar um ano fora, ou numa mudança de cargo você diz que você vai ficar um tempo fora. Normalmente não é remunerado. Para você fazer um período sabático, você precisa estar em dia com as suas finanças, né? Você precisa ter ali recursos ou uma renda passiva que te permitam viver aí alguns meses viajando, pensando na vida, ou recluso numa casa de campo, numa praia, repensando ali a sua vida, né? Não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. Muita gente faz isso na mudança entre empregos, né? Pede demissão, não está feliz e aí toma uma decisão drástica, o que eu não aconselho definitivamente, mas tem pessoas que ficam tão confortáveis ali, né? Mesmo estando, não tem outra palavra, né? Mesmo estando na merda, elas ficam tão confortáveis com manter aquela condição ali, né? Aprisionadas, presas ou ali, que elas, para mudar, elas mesmo têm que jogar bomba, né? É aquele negócio, queima a ponte, né? Pede demissão. Tem um influenciador digital que diz que fez isso, né? Não estava gostando e pediu as contas, e no dia seguinte se arrependeu porque já tinha pedido as contas e não sabia o que ia fazer, né? Só que aí tentou voltar e obviamente não conseguiu, e aí teve que realmente, forçadamente, já tinha pedido as contas, repensar a vida. Acabou dando certo para ele, né? Mas não vai dar certo para todo mundo. Então, não recomendo essa medida drástica de jogar tudo para o alto. Obviamente, a não ser que você esteja numa situação insuportável, né? Pode ser o caso de algumas pessoas. Mas a questão você precisa de um tempo para refletir sobre isso. E esse tempo precisa ser tranquilo, né? Precisa ser, se for conturbado, você vai ter algum prejuízo ali, né? Se você estiver pensando que o próximo boleto para pagar e você não tem dinheiro, você vai acabar voltando e fazendo qualquer coisa e não necessariamente algo pelo qual você se apaixone. Então, tire um tempo de qualidade para você. Uma outra coisa que você pode fazer, que te ajuda muito a refletir, é quando você tem inputs externos ali, né? Uma geração de insights. Isso acontece muito quando você está fazendo cursos sobre desenvolvimento, né? Desenvolvimento da liderança, ou voltados para autoconhecimento, ali onde você reflete sobre algumas coisas, toma algumas decisões, né? Tem uns treinamentos muito bacanas para liderança, inclusive alguns dos que eu dou, que levam a pessoa a refletir ali sobre os caminhos, direcionamentos, né? Por quê? Porque são feitos para isso, né? São desenvolvidos para isso. Então busque algum tipo de desenvolvimento, algum tipo de curso que te possibilite fazer esses questionamentos e te ajude a tomar decisões sobre direcionamento, né? Ou que você entenda por que você está desmotivado e o que você precisa fazer. Então alguns cursos ajudam nesse ponto. E você pode lançar mão de algumas ferramentas, né? Eu utilizo algumas dessas ferramentas, vou compartilhar com você aqui para que você possa utilizar. Um presente que eu estou dando para você que está aqui me ouvindo, que está aqui investindo no seu próprio conhecimento e me dando a credibilidade e o prazer de te ajudar. Muito bem, uma das ferramentas muito bacanas é uma ferramenta chamada Linha da Vida, né? Ela tem diferentes versões, vou passar uma aqui para você que seja fácil de você aplicar. Deixa eu ver aqui o tempo. Como é que está o tempo? Ok, o tempo está aqui, tá beleza. Vamos seguir aqui. Então, como é que é? A linha da vida, como é que você faz? Você vai traçar uma linha, vai pegar um pedaço de papel. Pode ser grande, pequeno, aí vai depender de quão grande ou de qual quantidade de coisas você vai acabar escrevendo, né? Mas você vai entender, aí você pensa depois no tamanho do papel. Você vai desenhar uma linha, como se fosse a linha da sua vida, começando lá na sua infância até o momento atual. E nessa linha, você vai marcando nessa linha eventos positivos e negativos. Pode usar anos, né? Ano tal aconteceu isso, ou mês e ano, se você quiser. Não precisa ter a especificidade da data ali, se for uma data marcante, você até pode colocar. Mas o importante é você ir colocando e marcando nessa linha do tempo momentos de alegria, momentos de tristeza ali, pontos negativos e negativos, né? Vai desenhando, vai escrevendo o que aconteceu, como é que foram as transformações,
importante na sua vida, casou, teve filho, teve primeiro filho, segundo, terceiro, quarto, quinto filho, mudou de emprego, fez um curso, se formou, perdeu uma pessoa querida, vai colocando ali, pegou um chefe barra pesada no trabalho, de demissão, vai colocando ali pontos positivos e negativos, vida profissional, vida pessoal. Feito isso, você vai ter um mapa ali de coisas importantes da sua vida. Começa a observar aqueles momentos ali de maior alegria, de maior orgulho, de força, de determinação. Como é que foi, né? Aqueles momentos onde você conseguiu se superar, né? Que características estavam presentes, né, nos momentos de superação, nos momentos das grandes conquistas, né? O que em você, que habilidades, que comportamentos você teve naqueles momentos que te fizeram gerar grandes resultados ou superar grandes desafios, grandes problemas. Isso tudo faz parte de você. Isso tudo são atributos, são comportamentos, coisas que você tem dentro de você. Você já usou isso antes. Perceba também quais são os seus valores. Quando você teve que tomar decisões importantes na sua vida, o que te direcionou? A gente usa os nossos valores nos momentos mais difíceis de tomada de decisão. Ali é que a gente pesa o que é importante pra gente. Quais são esses valores que você tem? O que é verdadeiramente importante para você? Observa agora, mais próximo da sua vida presente, como é que foi a sua vida nos últimos tempos? Passado recente ali. O que aconteceu no passado recente? Como é que você está agora? Como é que você está se sentindo agora, nesse ponto da sua vida? No dia em que você está escrevendo, fazendo essa linha do tempo, como é que você está se sentindo? Como é que você está agora? Você está bem? Você está mal? Você está feliz? Você está infeliz? Você está desmotivado? Motivado? Empolgado? Entusiasmado? Está perdido? Agora, tenta imaginar para frente. Se você continuar seguindo do jeito que você está seguindo nessa sua linha da vida, para onde é que você vai? Para onde isso vai te levar? E esse destino te deixa feliz ou te deixa triste? Satisfeito ou insatisfeito? E o que você pode fazer agora, hoje, nesse momento, para mudar essa situação? Muito bem, tá aí a sua linha da vida, uma ferramenta de reflexão e que gera ação, né? Porque a última pergunta é, ok, agora que você já entendeu quais são os seus valores, suas forças, o que você tem de características, de comportamento, o que você faz para mudar o rumo da tua história, a linha da tua vida daqui para frente? Quer uma outra ferramenta? Vamos aqui para a ferramenta de princípios. A ferramenta de princípios é muito legal. Imagina o seguinte, você tem... considere ali 5 dimensões da sua vida. Família, saúde, relacionamentos, trabalho, espiritualidade. 5 dimensões na sua vida. Agora estabeleça um princípio importante para você em cada uma dessas dimensões. O que é importante para você? Um princípio, algo fundamental, algo que é inquebrável, algo que você não abre mão em relação à família, em relação à saúde, em relação a relacionamentos, em relação ao trabalho, em relação à espiritualidade. Coloque um princípio para cada dimensão. Feito isso, dá uma lida no que você escreveu e pergunte para você mesmo, você tem praticado isso? Você tem praticado os seus princípios? Você tem feito todo dia aquilo que você acredita? Ou você só bota no papel, só está na sua mente, mas você não está praticando isso no dia a dia? Vou te dar um exemplo, saúde, né? Vou usar o meu exemplo mais uma vez. Saúde. Saúde para mim é aquilo que é importante para me permitir realizar coisas e estar ao lado das pessoas que eu amo. Sem saúde, para mim, é fundamental. E por ser fundamental, é algo em que eu invisto constantemente. E eu não preciso de muitos recursos para isso. Aliás, eu preciso de um recurso, que talvez seja hoje o meu recurso mais caro, até porque é o mais limitado, que é o tempo. Então, eu dedico pelo menos 2 horas por dia à minha saúde. Entre exercícios, caminhadas e o tempo para me alimentar decentemente.
Outras 7 horas de sono. Média de sono que eu tenho são 6 horas e meia, 7 horas. E isso para mim é fundamental. Por quê? Porque para mim saúde é base para realização e para viver a vida que eu gosto de viver, que eu quero continuar vivendo. Agora, se eu falo isso, mas eu não pratico isso, por que eu não pratico? O que precisa para eu começar a colocar isso em prática na minha vida? Esta é a ferramenta de avaliação dos princípios. Uma outra ferramenta muito bacana, também de reflexão, faça uma lista aí. 30 coisas que você gostaria de fazer antes de morrer. Isso, 30. 30 coisas que você gostaria de fazer antes de morrer. Pode listar livremente. Se quiser listar mais de 30, pode listar mais de 30, mas pelo menos 30. E agora olha para essa lista, depois que você listar isso, dá um pause aqui, lista, e depois que você listar, e aí? O que precisa acontecer para que essas coisas se tornem realidade? Se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai conseguir fazer essas 30 coisas aí? Será que você está aproveitando bem o tempo que você tem? Boa ferramenta de reflexão. Outra ferramenta de reflexão, vamos lá. Essa é a visão de futuro também, mas é a mais objetiva, né? Em vez da gente pensar na morte, quando a gente pensa no futuro, nosso cérebro normalmente ele está acostumado, até por uma questão de sobrevivência, a pensar no futuro de curto prazo. Então vamos extrapolar isso para uma coisa mais objetiva. 15 anos da sua vida, 15 anos na frente, não importa que idade você tem hoje. Pensa daqui a 15 anos, que vida você gostaria de ter? Daqui a 15 anos. Onde você gostaria de estar morando? Com quem? O que você gostaria de estar fazendo? Que histórias você gostaria de contar dos seus últimos 15 anos? Que imagem você tem? Que foto você vê daqui a 15 anos? Vamos pensar longe. E aí quando a gente pensa longe, dá tempo de fazer qualquer coisa, né? 15 anos dá para você aprender a falar japonês se você quiser. Que vida você quer ter daqui a 15 anos? Muito bem, ferramentas para reflexão. Isso é muito legal. Agora, se mesmo depois disso tudo você ainda tem dúvidas, e talvez você tenha percebido que você já sabe que você está infeliz, né? Isso é ótimo, isso é o primeiro passo para a mudança. O incômodo é a situação, é um requisito básico para a mudança. Porque se você não tem um incômodo grande o suficiente, você não muda, você vai tender a continuar repetindo padrões e a se manter na sua zona de conforto. Gerou incômodo todas essas reflexões, utilizar essas ferramentas, passar um tempo com você mesmo, percebeu que você não está vivendo a vida que você gostaria de viver, que você perdeu, mas você não sabe muito bem como fazer? Procure ajuda. Um amigo com quem você possa confiar, uma pessoa mais experiente, um mentor, um coach. Coach serve para isso. Terapia serve para isso também? Pode te ajudar também. Né? Tem lá psicologia positiva, você tem lá métodos terapêuticos específicos. Não sou profissional de psicologia, mas com certeza pode te ajudar também. Mas como eu não conheço, vou ficar aqui falando sobre coach. Porque isso eu conheço, porque isso eu faço no meu dia a dia. O coach vai te ajudar, vai te dar uma perspectiva externa, que é uma coisa difícil de você ter, né? A gente está aqui dentro da nossa mente, da nossa cabeça, ruminando o tempo todo. E às vezes você não tem uma perspectiva externa de qualidade, né? Às vezes as pessoas com quem você convive são limitadas ou você não se sente bem pedindo favor a ninguém. Então, contrata isso. Contrata um coach que ele vai te ajudar. Um bom coach, obviamente, né? Contrata um coach para te dar uma perspectiva externa, para te ajudar a perceber coisas que você não está percebendo sobre você. E um bom coach, ele não vai dizer isso, ele vai te induzir a perceber isso. Ele vai te fazer perguntas que você talvez não tenha coragem ou não saiba se fazer. Ele vai te ajudar a perceber os seus pontos fortes. E como é que você pode transformar isso em alguma coisa incrível na sua vida? Ele vai te ajudar a construir uma ponte para essa sua transição. Para quê? Transição para onde? Para redescobrir a sua paixão pelo trabalho.
com essas ferramentas, com essa ajuda que eu te dei, com essas dicas, você acredita que é capaz agora de perceber e de começar a desenhar uma mudança na sua vida, se é que você não está feliz com ela, com a sua vida profissional? Muito bem, então agora é a sua vez, coloque em prática. Se for o caso, assiste de novo, ouve de novo se você estiver ouvindo no seu podcast, no seu aplicativo de podcast, ou assiste de novo se você estiver vendo no YouTube. Aliás, esse podcast também tem uma versão aí em vídeo no YouTube para quem gosta de assistir, para quem quer me conhecer, que cara que eu tenho. Tem lá no YouTube também um podcast. Se você ficou com alguma dúvida, se você gostaria de conversar, não hesite em entrar em contato. Se você acredita que você deve compartilhar esse podcast com alguém, fique à vontade, faça isso. Ajude mais pessoas, me ajude a ajudar mais pessoas, convide outras pessoas a se tornarem ouvintes fiéis aqui, ou telespectadores, se estão vendo no YouTube, fiéis aqui, tem bastante. Esse é o episódio número 32, tem outros 31 episódios aí, com muito conhecimento para você que é líder, que tem um grande desafio de liderar pessoas e de gerar resultados para você e para sua equipe. No e-mail contato@daltonribeiro.com.br você manda mensagem, pelo Instagram você procura daltonribeiro.oficial, aproveita para seguir o meu perfil, me manda lá um direct. E no LinkedIn também tem mensagens diretas lá no LinkedIn, Dalton Ribeiro lá no LinkedIn, pode me procurar, manda mensagem direta. Se está vendo no YouTube, comente aqui o que você achou deste episódio do DaltonCast. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até o próximo episódio do DaltonCast, o podcast dos líderes que fazem a diferença.